Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Nosso vídeo 50 vai falar sobre triângulos. Então, sou a professora Elkene Luz, com o componente curricular Matemática. Triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Se você observar nessa figura aqui, olha, 3 lados e 3 ângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Isso vocês têm que levar em mente, terem em mente que um ângulo interno de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Um triângulo pode ser classificado com relação aos seus lados em o triângulo equilátero, que no caso todos os seus lados são congruentes, o triângulo isósceles, dois lados congruentes, escaleno, todos os lados com medidas distintas, então com medidas diferentes. Nós vimos aqui que com relação aos ângulos equiláteros, ele tem todos os lados iguais. O isósceles tem dois lados iguais. E o escaleno? Todos os lados com medidas distintas, então, diferente. Aí ele diz aqui, um triângulo pode ser classificado quanto aos ângulos em retângulo, que possui o ângulo reto, acutângulo, possui todos os lados agudos, e obtusângulo possui um ângulo obtuso. Então, isso aqui é importante que vocês tenham conhecimento sobre isso. Quanto aos lados, eles podem ser equiláteros, isósceles e escaleno, e quanto aos ângulos, eles podem ser retângulo, acutângulo e obtusângulo. Se você tiver conhecimento sobre isso, quando você vê a figura, aí você já sabe, com certeza você vai ter o conhecimento sobre os tipos, né? Você vai ver o triângulo com relação aos lados. Se ele tiver os três lados iguais, ele vai ser equilátero. Se ele tiver só dois lados iguais, ele vai ser um isósceles. E se ele tiver os três lados diferentes, ele vai ser um escaleno. Mas se ele vier também perguntando com relação aos ângulos, no caso, quando você possui um ângulo reto, ele vai ser retângulo, agudo, vai ser acutângulo. E obtusângulo, quando o ângulo possui um ângulo obtuso. Isso é muito importante que vocês aprendam. Os elementos do triângulo. Os elementos do triângulo nós temos a vértice, que são os pontos de encontro das retas que formam o triângulo. Nas figuras nós temos aqui, olha, esse lado, aqui AB, com o lado AC, eles se encontram aqui. Quando eles se encontram, eles formam uma vértice. Então, nós temos a vértice A, nós temos aqui a vértice A, nós temos a vértice B e temos a vértice C. Então, isso são chamados de vértices, que são os pontos de encontro das retas que formam o triângulo, que são A, B e C. Os lados são os segmentos que ligam um ponto a outro. Então, nós temos na reta, nós temos um segmento de A, B. Isso é formado por um lado. Nós temos o segmento de A até C. Nós temos o lado B. E o segmento de B até C, temos o lado A. Aí ele diz aqui também que os ângulos internos são os ângulos, quem é? Alfa, beta e gama. Temos também os ângulos externos, que são os ângulos A, B e C. Também é muito importante que vocês tenham conhecimento sobre isso, porque na hora que vocês verem a figura, vocês já vão identificar quem são os vértices, quem são os lados, quem são os ângulos internos, quem são os ângulos externos, né? Isso é muito importante. Propriedades de um triângulo. As propriedades de um triângulo a seguir são válidas para todo o triângulo. Ele diz o quê? Que a soma dos ângulos internos é sempre igual a
180 graus. Isso vocês têm que ter conhecimento, que todos os ângulos internos do triângulo é sempre igual a 180. E a soma dos ângulos externos é sempre igual a quem? A 360 graus. Aí ele também diz, o menor lado é sempre o oposto ao menor ângulo interno do triângulo. Então, quando você vê o menor lado, ele vai ser sempre o oposto ao menor ângulo interno do triângulo. Então, o maior lado vai ser sempre o oposto ao ângulo interno do triângulo. Então, ele sempre vai ser tanto menor como o maior lado, eles sempre vão ser oposto ao menor ângulo interno e o maior também vai ser sempre oposto ao maior ângulo interno do triângulo. Nós temos aqui a classificação dos triângulos. Há duas maneiras distintas de classificar um triângulo. Uma delas leva em consideração os lados e a outra os ângulos, como nós vimos no slide passado. Então, a classificação dos triângulos quanto aos lados. Quanto aos lados, há três casos possíveis. O triângulo pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Olha como vamos ver aqui a diferença. No triângulo isósceles, o triângulo é isósceles quando possui exatamente dois lados congruentes. Olha, esse lado aqui é igual a esse, mas já vai ser diferente que esse, né? Esses dois lados são iguais. O triângulo equilátero é quando as medidas dos seus lados são todas congruentes. Olha, esse lado é igual a esse e igual a esse. Então, os três lados são iguais. O triângulo escaleno, um triângulo é escaleno quando ele possui todos os lados com medidas distintas. Então, vemos aqui ó, que esse é diferente desse. Então, são três lados diferentes. Então, isósceles possui no caso, dois lados congruentes. Equilátero possui, os seus lados são todos iguais, são todos congruentes. E escaleno, todos os seus lados são diferentes. Está aí a explicação sobre triângulos. Agora é a parte de vocês. Vocês vão pesquisarem atividades. No livro didático de vocês tem muita atividade. Fora isso, tem as redes sociais. Então, pesquisem, busquem, que cada vez mais que vocês aprendem, que vocês fazem atividade, ou melhor, vocês aprendem mais. Então, busquem, que vocês... Cada vez mais a aprendizagem de vocês aumenta. Isso é importante para vocês. E obrigada pela atenção e fiquem com Deus.